Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera. Oi, Sardenberg. Boa tarde para você, para Cássia, para os ouvintes, também para quem nos assiste. Boa tarde, Vera. Vera, como sempre, nas nossas telas. Vera, é o seguinte, você vai nos falar sobre esse movimento do governador Caiado que foi pro PSD, de maneira que o PSD agora tem 3 pré-candidatos à presidência, o Caiado, o Eduardo Leite e o Ratinho Júnior. E não deixa de ser irônico, né, Vera? Porque ele sai do União Brasil justamente porque não poderia, em tese, ser o candidato, agora tem chance de não ser o candidato do mesmo jeito no Partido Novo, né? Exatamente, foi um movimento bem inusitado, pegou a todos de surpresa, porque o governador Ronaldo Caiado de Goiás já vinha negociando essa saída do União Brasil, mas ele tinha em vista outros partidos que não têm pré-candidatos. Então ele estava negociando com o Solidariedade, do Paulinho da Força, ele chegou a ter conversas com republicanos e também tinha uma possibilidade até dele ir para o PSDB, enfim, estava aí com as portas abertas com diversas legendas, Cássia, mas acabou optando por se filiar ao PSD, porque de todos esses é o partido com maior estrutura, tempo de TV, uma bancada forte, palanques consistentes em vários estados, tem uma afinidade ali ideológica para qualquer lado que você olhe, então não seria um problema, ele é meio total flex, ele vai da esquerda à direita sem nenhum problema. Então, ele fez esse movimento contando com a possibilidade de estar bem nas pesquisas lá na frente e aí ser o escolhido. Só que não é bem assim que os meandros da política acontecem, né? A gente sabe que o presidente do partido, Gilberto Kassab, que é o cacique absoluto desse partido, nada acontece no PSD sem passar por ele, tem uma preferência já manifestada e tem trabalhado muito fortemente o nome do Ratinho Júnior. Então parece ser mais um arranjo para dar corpo a uma candidatura do partido, dar ali substância política a esse partido, PSD, e aí, a partir disso, o Kassab trabalhar a possibilidade de ser o PSD essa possível, e aí muito hipotética ainda, terceira via para fazer frente à polarização entre o lulismo e o bolsonarismo. É o que eu ia perguntar para você, quer dizer, de toda essa movimentação, dá para tirar a conclusão de que o PSD terá certamente candidato à presidência? Olha, eu fiz essa pergunta para várias pessoas, Sardenberg, porque a gente sabe que desde que foi fundado, lá em 2010, o PSD não teve nunca candidato à presidência, sempre preferiu ficar solto, ficar solteiro e apoiar um e outro a depender da circunstância de cada estado. Um movimento parecido com o do MDB ao longo das últimas décadas. Só que agora, atraindo 2 governadores que não eram PCdistas para o partido, com essa história de que vai fazer ali uma finalíssima e definir quem vai ser o candidato, eu acho que o Kassab se queimaria muito se deixar todo mundo a ver navios. Qual é a única possibilidade que eu acho de ficar todo mundo a ver navios? E que é uma possibilidade cada vez mais remota. Seria a possibilidade do Tarcísio ser candidato. Porque aí o Kassab é um apoiador de primeiro momento do Tarcísio, foi o PSD que praticamente deu musculatura política para a candidatura do Tarcísio, garantindo um grande tempo de TV em São Paulo, etc. Ele é integrante do governo do Tarcísio, sempre foi um entusiasta da administração dele, ficaria muito ruim para ele não levar o apoio do PSD ao Tarcísio. Mas, cada vez menos, o mundo político vê espaço para o Tarcísio ainda ser ungido candidato, ou seja, para o Bolsonaro abrir mão da candidatura do filho e fazer o Tarcísio ser o candidato. O que eu ouvi, né, de algumas pessoas muito céticas com esse movimento do Kassab, olha, ele pode estar fazendo isso para assustar o Bolsonaro, mostrar, ó, não vou com seu filho de jeito nenhum, tenho aqui 3 pré-candidatos e com isso forçar que o Bolsonaro recuasse e apoiasse a candidatura do Tarcísio. Mas eu acredito
que é uma coisa, no mínimo, ousada demais você fazer 3 governadores de estado bem avaliados de boi de piranha, né? Então, ficaria muito feio para ele se, ao fim e ao cabo, o movimento resultasse nisso. Então, eu imagino que, pela primeira vez, pode, sim, o PSD ter um candidato e fazer um papel mais ou menos que a Simone Tebet fez em 2022. Ter uma candidatura ali que seja a terceira colocada e que seja influente, importante, num segundo turno, a depender do lado para que ela for. E aí muda muito, né? Porque o Caiado jamais apoiaria o Lula, por exemplo, a gente sabe, seria um apoiador certo do eventual segundo turno do Flávio Bolsonaro. O Ratinho, mais provavelmente, também. E o Eduardo Leite, acho que é uma incógnita, né? Ele é o mais, notadamente, de centro mesmo, nessa trinca aí. Então, a gente teria que ver como é que o partido vai se comportar no eventual segundo turno, mas todo mundo acha que também ganha força, por exemplo, para ter chapas próprias para deputado, porque você tem o número do partido sendo defendido ali na propaganda presidencial toda noite. Isso faria alguma diferença para a montagem das chapas de deputado, que é o que garante o din-din, é o que garante a grana dos partidos. Histórias que continuam. Vera, obrigado, Vera. Até mais. Até mais, um ótimo jornal para vocês. Até mais tarde no Ponto Final. Até mais tarde, Vera.